Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral, aqui do Sistema PASSE. E dando continuidade à resolução das questões do nosso simulado do Sistema PASSE. Questão de número 73, que ela diz o seguinte: na passagem para o século XX, o mundo já era praticamente tal como o conhecemos. O otimismo, a expansão das conquistas europeias e a confiança no progresso pareciam ter atingido o seu ponto mais alto. E, então, num repente inesperado, veio o mergulho no vácuo, o espasmo caótico e destrutivo, o horror engolfou a história. A condição histórica que possibilitou esse mergulho no vácuo foi o ar. Ora, o texto, cara, eu volto a dizer, filhos e filhas, eu volto a dizer que é necessário que a gente fique atento ao texto. Na passagem para o século XX, ou seja, nós estamos falando do começo do século XX. Na passagem para o século XX, o texto vem mostrando que o europeu ele acreditava no otimismo, na expansão das conquistas. Nós estamos falando do imperialismo do século XIX. O século XIX termina com os países europeus realizando esse imperialismo, essa conquista, a Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, levava o europeu a uma certeza. A certeza de que que era possível construir um mundo mais confortável. É a Belle Époque. É o momento de grandiosidade da cultura europeia. Bem, mas apesar de toda a confiança no progresso, apesar de toda a confiança na capacidade produtiva e criadora da humanidade, o próprio texto diz que, num repente inesperado, houve um mergulho no vácuo. E o texto, e a pergunta, o comando da pergunta quer saber justamente que mergulho no vácuo foi esse, que fez com que toda aquela crença no otimismo humano, na capacidade produtiva humana, na Revolução Industrial, toda essa crença ela fosse jogada abaixo. O texto vem dizendo que, num repente inesperado, veio o espasmo caótico e destrutivo. O que aconteceu no começo do século XX que fez com que o europeu caísse num processo de depressão, de descrença na sua capacidade produtiva. Bem, aí você vai lembrar que o imperialismo do século XIX tem como principal consequência o desenrolar do imperialismo do século XIX, é o acirramento das disputas imperialistas, é o acirramento por mercado consumidor e por colônias entre as potências industrializadas europeias. Aquele progresso, aquela capacidade produtiva vindo do século XIX, a segunda fase da Revolução Industrial trouxe um descortinar da Primeira Guerra Mundial. O grande vácuo, o mergulho no vácuo, o grande espasmo caótico a que o texto se refere é o desenrolar, a emergência da Grande Guerra Mundial. Então a letra A diz que foi o resultado imprevisível das contradições da Guerra Fria. Bem, Guerra Fria não é no começo do século XX, ela é pós-Segunda Guerra Mundial, então não pode ser a Guerra Fria. Emergência das lutas pela descolonização afroasiática. A descolonização da África e da Ásia também ocorre na segunda metade do século XX. A Grande Depressão Econômica afetando a crença no liberalismo. De fato, a crise de 29, ela está ali, vamos botar, né, na metade da primeira fase do século XX, 1929, mas ainda não tem relação direta, né, com esse período anterior que é a Belle Époque. Eclosão da Revolução Bolchevique, ameaçando o mundo burguês. Não é bem isso não, né? Sabemos que a Revolução é realmente no século XVII, mas esse não foi o grande mergulho da humanidade no caos. E a letra E diz, a irrupção da Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, descortinando um cenário de caos na Europa. De fato, a letra correta é a letra E. Entendeu aí, né? É isso. Continue aqui ligado no Sistema PASSE.